Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência aos vídeos da versão 2 da ferramenta Zebot. Rapidamente, para quem está tendo o primeiro contato com o produto, o Zebot é uma ferramenta de RPA, onde fazendo já a tradução da sigla, significa automação robótica de processos. Normalmente são ferramentas usadas em automação de tarefas e no caso do Zebot, há um direcionamento das funções e características do produto para automação de atividades de marketing digital. O Zebot conta com uma linguagem de programação própria chamada Zebot Script, por meio da qual você pode criar seus próprios scripts para realizar diversos tipos de atividades automatizadas. Mas você não precisa aprender essa linguagem para poder usar o produto. Ele já vem com vários scripts prontos, dentre eles scripts para fazer envio de mensagens via WhatsApp, tanto contatos como também grupos, além de scripts para SMS, Facebook, um script para fazer envio de e-mails pelo Gmail e outros scripts vão surgindo ao longo do tempo. Nesse vídeo de hoje, a gente vai demonstrar um novo script que foi integrado ao Zebot 2, que é esse script daqui, enviador webmail universal. O nome dele é bem sugestivo. A gente já tinha, desde a versão 1, um script voltado para o envio de mensagens pelo Gmail. É um script bem procurado pelos clientes da versão 1 do Zebot. E aí, com as novas funções e tecnologias do Zebot 2, a gente decidiu criar um script universal, ou seja, que vai permitir você integrar e usar qualquer webmail do mercado. E aqui nós já temos a ferramenta sendo aberta. Então vamos direto para a demonstração desse novo script. O nome dele é enviador webmail universal. Para você executar um script, basta você dar um duplo clique nele ou então selecionar e clicar no botão abrir. Quando a gente abre o script e dá uma lida nas instruções, tem aqui a recomendação para que você duplique esse script para cada serviço de webmail que você vai usar. Isso vai facilitar a utilização do script. Então vamos seguir essa recomendação. Eu vou fechar o script. Ele já está selecionado, então eu vou duplicar o script. Após duplicar, eu vou selecionar essa cópia que foi criada aqui embaixo, vou editar e simplesmente vou colocar um nome diferente. Vou deixar enviador webmail Gmail, pois eu vou fazer primeiro uma adaptação para que ele funcione com o webmail do Gmail e depois eu vou usar um outro serviço para demonstrar a flexibilidade desse novo script. Então eu clico em OK, acabei de renomear o meu script personalizado e agora sim eu vou dar um duplo clique para abrir o script novamente. Bom, segundo aqui as instruções, basicamente o que você vai precisar fazer é vir na seção de dados e alimentar a lista de envio, a lista de destinatários para quem você vai enviar as mensagens. Ele já vem com algumas colunas pré-definidas. Dentre essas colunas, a gente vai ter a coluna de e-mail, nome e anexo individual. Essas colunas são bem sugestivas. Tem várias maneiras para você fazer a alimentação de dados aqui no Zebot. A gente explicou um pouco mais sobre isso no primeiro vídeo da ferramenta. Nesse nosso exemplo, só para efeito de demonstração, eu vou colar dados após copiar do Excel. Então aqui eu tenho uma planilha simples, onde eu tenho na primeira coluna e-mails e na outra eu tenho nomes. Vou simplesmente selecionar esses dados, Ctrl C, volto aqui para o script, clico aqui na tabela de dados e Ctrl V para colar esses dados. Muito simples. Então aqui a gente tem uma das várias formas de importação de dados. Vamos dar então sequência à execução do script. Vindo aqui na aba Script, ainda nas instruções de uso que tem aqui, há a informação de que eu devo utilizar o Google Chrome. É necessário que eu deixe o webmail aberto, o webmail que eu quero utilizar. Então aqui eu já estou com ele aberto. E agora sim eu vou iniciar a utilização do script. Qual é o meu objetivo? Eu quero enviar uma mensagem para essa lista de destinatários. Quando a gente clica no botão executar, o script é iniciado. Ele pede algumas informações de configuração e também dados
sobre a mensagem que vai ser enviada. Pausa entre envios, eu vou deixar do jeito que está. Quantidade máxima, também vou deixar do jeito que está. Eu poderia até, no caso do Gmail, aumentar esse número para 500, que é o limite de envio diário que o Gmail tem. Então isso aqui seria uma forma de já deixar o webmail do Gmail pronto para poder enviar essa quantidade de mensagens. Assunto da mensagem, vamos lá. Script, webmail para, vou botar entre chaves, nome. Quando você coloca entre chaves uma informação aqui dentro, você está fazendo referência à tabela. Na tabela dados, a gente tem uma das colunas que se chama nome. Então, ao fazer isso aqui, significa que durante o envio, esse marcador vai ser substituído pelo valor que estiver no registro que está sendo processado. Aqui nós temos então a nossa mensagem. Olá. Novamente eu vou colocar o nome do destinatário. Seu e-mail é e-mail. Bom, aqui está. Vou colocar um arquivo de imagem também para a gente fazer a demonstração completa. Aqui no arquivo de imagem, eu vou clicar nesse botão para definir um caminho de um arquivo. Vou também definir uma assinatura. E aqui nós temos a opção de definir um arquivo anexo global. Significa que, se eu colocar um arquivo anexo aqui, todos os destinatários que eu tiver na minha lista definida vão receber esse mesmo arquivo anexo. A gente vai falar um pouquinho mais de arquivo anexo daqui a pouco. Então aqui eu tenho a minha mensagem completa. O assunto, mensagem, tudo personalizada. Tenho aqui um arquivo de imagem que vai ser embutido também nela. E vou clicar no botão OK para o script iniciar a sua execução. Como essa é a primeira vez que eu estou usando o script, ele vai dar algumas notificações e algumas instruções para guiar esse procedimento de automação. O que vai ser dito aqui basicamente é que ele precisa aprender os locais onde precisa clicar e digitar nesse webmail que eu estou configurando. Então vamos seguir essas instruções. A primeira instrução que ele dá é clique no link para iniciar a composição da mensagem. No caso do Gmail, esse link é justamente esse botão escrever. Então a gente vai seguir as instruções. Clico em OK, clico no botão escrever, ele detecta que eu fiz o clique e pergunta se eu cliquei no local correto. Eu vou dizer que sim, e aí ele vai seguir. Clique no campo para, vou fazendo tudo que ele está me instruindo. Confirmo. Agora ele pede para eu clicar no assunto. Vamos lá. Por fim, clique no campo de composição da mensagem. Aí ele vai colar a mensagem que a gente definiu, colocou a mensagem, a imagem e a assinatura. Depois ele pede aqui para clicar no botão enviar a mensagem. Confirmo mais uma vez. E agora ele vai continuar a fazer o envio para o restante dos destinatários. A partir de agora, eu já não estou mais interagindo com o webmail. Ele já aprendeu os pontos onde precisa clicar e, tanto nessa utilização como nas próximas, ele não vai mais me perguntar nada. Simplesmente ele vai clicar nos pontos corretos, vai publicar a mensagem que eu quiser e vai submeter cada uma delas. Ao final, ele avisa que o script foi finalizado e pronto, terminamos de fazer o envio. Ele volta para o script. Aqui na aba Dados, eu vou poder ver informações sobre o envio que acabou de ser efetuado, a data e hora do envio, e aqui nós concluímos essa etapa. Agora eu vou falar um pouco justamente da questão de arquivos anexos. Eu vou zerar os dados que estão nessa coluna status, porque esse script só vai enviar mensagem quando a coluna status estiver vazia. Isso significa que se você colocar um outro e-mail aqui, se eu mandar processar essa lista agora, ele só vai mandar a mensagem para esse último e-mail, porque ele é o único que está com status zerado aqui, tá? Mas como eu quero fazer uma demonstração diferente, eu vou clicar na coluna status,
vou excluir os dados dessa coluna e agora quando eu fizer o envio, ele vai mandar para esses 3 e-mails novamente. Só que eu vou querer fazer um teste diferenciado. Eu vou colocar somente para esse e-mail que está aqui no meio, um arquivo anexo individual. Eu posso simplesmente copiar o caminho desse arquivo que está no meu computador e posso usar também um facilitador que tem aqui mesmo nessa seção de tabela, que é o menu Editar, Obter caminho de arquivo. Peguei então o nome de um arquivo qualquer, um PDF, e o que é que eu estou dizendo aqui? Esses 3 e-mails vão receber a mensagem que for desenvolvida para eles, mas somente esse e-mail que está aqui vai receber um arquivo anexo específico para ele. O potencial de uso desse tipo de utilitário é imenso. Você pode, por exemplo, ter uma lista de clientes onde você coloca em uma pasta específica todo mês arquivos com o mesmo nome, porque aí você não vai precisar alterar toda vez o caminho aqui nesse script. E aí todo mês você vai sobrepor nessa pasta os arquivos, por exemplo, de um boleto de escola, de condomínio, de um serviço que seja prestado periodicamente, ou então de algum tipo de documento que é enviado de forma individualizada para a sua base de clientes. Cada empresa vai ter necessidades diferenciadas e esse tipo de função vai facilitar muito a automação e deixar sua comunicação mais profissional. Vou clicar novamente no botão Executar. Note que esses dados aqui já estão preenchidos. Ele aproveita os dados que foram usados na última vez que você usou o script. Eu vou inclusive aproveitar e vou salvar essas informações, porque depois eu vou configurar um outro webmail e aí eu já vou poder aproveitar alguns desses campos que vão ser fixos. Então eu clico no botão salvar, vou colocar dados webmail, salvei, pronto. Deixa aí, depois eu mostro como é que eu vou utilizar. Lembrando que você pode usar outros campos personalizados, eu vou até aproveitar para ficar mais rico ainda essa demonstração. Eu vou criar uma nova coluna, o processo é muito simples. Você pode vir aqui no menu coluna e inserir uma coluna, pode pressionar a tecla F4 ou simplesmente você pode chegar aqui na última coluna e pressionar a seta para o lado direito. Aí ele vai criar um espaço novo aqui de coluna. Então você clica no cabeçalho dela, ele vai pedir o nome da coluna. Eu vou botar aqui, por exemplo, código, só para a gente exemplificar. E aí digamos que o código desse boleto ou do cliente fosse uma informação relevante para colocar na mensagem. Está aqui o código. Eu posso, se eu quiser, mover essa coluna para um local diferente. E aí vamos lá. Cliquei em executar. Aqui no assunto eu vou utilizar aquele campo, tá? Então digamos que eu colocasse aqui ID, 2 pontos, e aí eu vou colocar o nome da coluna, que é código. Pronto, então o assunto vai com esse ID, cliquei em OK, ele vai fazer aquela mesma inicialização. Só que note que dessa vez ele não está me perguntando mais nada. O primeiro destinatário não tem o anexo, ele vai agora iniciar o envio para o segundo destinatário. Toda a mensagem vai ser parecida, note que ele já está personalizando com código ali no assunto. Bom, agora que ele terminou de colocar a mensagem, o sistema está me pedindo novamente para eu definir um ponto de clique. Por quê? Porque até então a gente ainda não tinha enviado uma mensagem com anexo. Ele não sabe onde é que ele deve clicar para poder anexar um arquivo. E esse aprendizado vai funcionar da mesma forma que funcionou anteriormente. Ou seja, depois que ele aprender, ele não vai mais me perguntar nas próximas vezes que eu utilizar o script. Vamos lá, ele está pedindo para eu clicar no link para anexar um arquivo. Clico em OK. Tenho 5 segundos para clicar no botão de anexo. Confirmo. Agora ele pede para eu dar um clique na opção para anexar. O que acontece é que alguns serviços de webmail, quando você clica no botão de anexar, depois precisa clicar em um outro link para ele poder abrir o seletor de arquivo. Esse não é o caso do Gmail. Quando a gente clica no link de anexo do Gmail, ele já abre o seletor de arquivo. Então ele instrui aqui, ó. Se isso não for necessário, você clica num ponto neutro. O que é um ponto neutro? É um local
onde não vai acontecer nada, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui. E é isso que eu vou fazer. Clico em OK, clico nesse ponto neutro, confirmo, e agora ele segue o envio. Ele vai, por fim, para o terceiro destinatário, vai preencher todos os dados da mesma forma. Esse também não tem anexo individualizado, então ele simplesmente vai colocar a mensagem, a imagem, a assinatura, faz o envio e termina o script. Concluímos então a demonstração da automação do webmail Gmail. Agora a gente vai justamente mostrar como fazer a integração desse script com um outro webmail. Essa integração vai poder ser feita com o Yahoo, com o Outlook, com qualquer serviço de webmail que o seu provedor disponibilizar. Por exemplo, quem é usuário do serviço cPanel, que é um gestor de domínios, vai ter à disposição alguns webmails. Dentre esses webmails, um deles normalmente é esse aqui, o Roundcube. E é um webmail que funciona de forma semelhante aos demais. Vamos então fazer essa automação. Deixa eu fechar esse script do webmail que a gente já configurou para o Gmail. Volto aqui para a minha listagem principal de scripts e vamos seguir novamente as instruções que ele recomenda. Vou clicar no script oficial e vou duplicar. Aí você pode perguntar, tá, mas se eu não quiser duplicar, se eu quiser fazer o ajuste diretamente aqui nesse script oficial? Veja, não vai ter nenhum problema. O que acontece é que você vai configurar esse script para um webmail específico. Se você precisar usar para o Yahoo depois, ou então mudar para o webmail de um outro provedor, você vai ter que desfazer a configuração ou então fazer essa cópia. Então fica ao seu critério. Eu vou simplesmente seguir as instruções, porque aí eu vou ser feliz, mais rápido e mais fácil, tá? Clico em duplicar, ele criou uma cópia. Eu vou então editar, vou colocar webmail Roundcube, o nome fica ao seu critério, eu acho assim prático, tá? Estou aqui com o meu script e agora eu vou executar o script. O que acontece? Aqui eu estou com outro script, então os dados que estão presentes lá no script do Gmail, eles não existem aqui. É como se fosse um outro programa. Por exemplo, se eu abrir o script do Gmail, aqui em dados eu vou ter carregado os últimos dados que eu trabalhei no script do Gmail. Se eu mandar executar, eu vou ter os dados que foram trabalhados nessa mensagem do Gmail. Mas aqui, no script que a gente acabou de criar, eu não tenho nada. Inclusive, quando eu clico em executar, ele mostra os dados aqui em branco. Tudo bem? Bom, eu vou mais uma vez colar os dados, os mesmos dados que eu usei anteriormente. Venho aqui no Excel, Ctrl C. Na seção de dados eu vou colar. Antes de você executar o script, você precisa deixar no navegador Chrome o webmail aberto, pronto para você poder iniciar os cliques e composição das mensagens, tá bom? Então isso é essencial para ele funcionar. Voltando aqui para o script, eu vou executar e aí eu vou aproveitar aqueles dados que eu salvei, lembram? Venho aqui em abrir, vou simplesmente abrir esses dados, porque já facilitou a minha vida. A diferença desse script é que ao invés de usar o anexo personalizado para um contato apenas, eu vou usar esse campo de arquivo anexo global. Eu vou colocar aquele mesmo arquivo, inclusive. Também tem um facilitador aqui, que é justamente clicar no botão arquivo. Coloquei aqui o arquivo. Então, se está um arquivo anexo nesse campo, significa que todos os contatos vão receber o mesmo arquivo. Tudo bem, vamos então executar o script. Aqui ele não sabe onde clicar. Note que a gente configurou anteriormente a integração com o Gmail. E lá está tudo pronto. Ele não pergunta mais nada. Mas para esse webmail, que se chama Roundcube, ele está perguntando onde é que ele deve clicar, porque ele precisa aprender. Então ele está fazendo aquelas mesmas perguntas. Clique no link para iniciar a composição. Clico em OK, tenho 5 segundos. É aqui nesse botão Criar e-mail.
Vou confirmando e esperando as próximas instruções. Clique no botão para, cliquei. Clique no botão assunto, pronto. Clique na composição da mensagem, tudo certo. Só uma observação, esse webmail que eu escolhi, ele não tem suporte a colar imagens diretamente nele, tá? De repente alguma configuração aqui, mas vamos deixar desse jeito mesmo. Por fim, ele já está me pedindo para eu clicar na opção para anexar um arquivo. Então vamos lá. Clico aqui em anexar arquivo. Ele pede aquele segundo clique, isso vai servir para alguns outros webmails, como a gente já explicou anteriormente, mas nesse nosso caso também não é necessário, então eu vou clicar no ponto neutro. Cliquei no ponto neutro. E por fim ele pede para eu clicar no botão enviar mensagem. Pronto, acabaram as configurações. Agora ele vai enviar para os outros dois destinatários da lista automaticamente, sem me perguntar mais nada. E nas próximas vezes que eu usar o script, ele também não vai me pedir mais nenhum tipo de informação, porque ele já aprendeu como fazer. Pronto, agora só falta o terceiro e-mail. É importante notar todas as personalizações no texto que ele está fazendo, tá bom? Isso é justamente o motivo de se usar um script como esse. E aí ele finalizou o script. Voltando aqui ao script, depois do fim, eu posso vir aqui na... Esse barulhinho que você ouviu foi justamente os celulares aqui da empresa recebendo as mensagens que acabaram de ser mandadas, né? Então aqui ele coloca o status de enviado, marca a data e hora, e é isso. Algumas dicas e informações importantes, tá bom? Primeira, digamos que você clicou num ponto errado, sem querer, confirmou lá, e aí o script aprendeu errado, digamos assim. Não tem nenhum problema. O que é que você vai fazer? Se você, por qualquer motivo, precisar refazer os pontos de clique para o script aprender os locais que precisa clicar ou digitar, você simplesmente abre o seu script, vem aqui na aba Script, clica nesse seletor para mostrar os ajustes, e aí você vai ter a edição do código-fonte, que aí já é um outro assunto, para o caso de você querer lidar com a programação da linguagem ZBot, tá? Aprender como fazer modificações aqui e tudo mais. Isso aí a gente explicou um pouquinho melhor no vídeo anterior, e depois a gente vai ter vídeos específicos mostrando como é que você pode usar essas funções para criar seus próprios scripts, mas não é esse o caso. O que nós vamos prestar atenção aqui é justamente esses dois botões. Excluir parâmetros do último uso. Esses parâmetros do último uso é quando a gente clica no botão executar, os dados aqui já vêm preenchidos. Se você clicar nesse botão para excluir os parâmetros, o que é que vai acontecer? Da próxima vez que você executar o script, vai estar tudo em branco aqui, tá? Eventualmente isso pode ser útil. E o outro botão, que é justamente o foco desse problema que a gente pontuou, é redefinir os pontos de clique. É justamente isso. Se eu clicar nesse botão, ele vai apagar o aprendizado. Vamos fazer aqui uma demonstração para isso ficar bem claro, tá? Olha o que acontece se eu mandar a mensagem sem zerar essa coluna de status. Eu vou executar, aqui está sem nada, né? Eu vou abrir os dados que a gente salvou no arquivo, isso está sendo bem útil. Eu vou executar o script. Olha o que ele vai fazer. Ele vai clicar lá e vai dizer, ó, script finalizado. Por quê? Porque todos os registros estão com status enviado. Agora eu vou apagar somente o desse registro aqui, para ele enviar um único e-mail e finalizar
o script, para essa demonstração ficar bem forte, tá? Cliquei em executar, e aqui ele não vai me perguntar nada, porque ele já fez o aprendizado, né? Então ele sabe onde clicar, está fazendo aí todos os cliques nos locais que a gente já configurou. Pronto, terminou de fazer o envio. E só fez um envio e finalizou. Aqui está. Agora eu venho aqui na aba Script e eu vou clicar nesse botão, ó, redefinir pontos de clique. Ele zerou o aprendizado, perdeu todas as configurações que indicavam onde é que ele tinha que clicar. Então aqui eu vou zerar essa coluna de status, vou executar o script e quando eu rodar, olha o que vai acontecer. Ele está me perguntando tudo de novo. Então eu tenho que clicar no link para iniciar a composição da mensagem, depois ele vai pedir cada um dos outros pontos para ele aprender novamente. Nesse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.